Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Ageu. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Inscreva-se em nosso canal, clique aí no sininho para você acompanhar as nossas atualizações que nós publicamos todos os dias. Estamos vendo o 15º livro, Ageu, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos. Faltam então 2 livros para nós concluirmos o Antigo Testamento. Os livros proféticos são divididos em 2 partes, os profetas maiores e os profetas menores. Estamos vendo os profetas menores, já vimos os profetas maiores, estamos já quase concluindo. Os profetas menores são 12 livros, formam 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por dia. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos, então hoje estaremos encerrando o livro de Ageu. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus de edificação para as nossas vidas. O livro de Ageu foi escrito com a finalidade de incentivar a reconstrução do templo na esperança de trazer grandes bênçãos para Israel depois do exílio. Ele consiste, como já dissemos, de 4 mensagens, sendo que cada uma delas é encabeçada pela palavra "Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu" ou a Ageu. Estamos vendo o último capítulo deste pequeno livro fantástico. O templo maior, segunda parte, e as bênçãos de Deus. Ageu explicou que bênçãos viriam sobre o povo por meio do templo reconstruído. Quase um mês após a primeira mensagem de Ageu, o Senhor falou novamente ao povo por intermédio do seu profeta, mas dessa vez ele o fez para incentivar o povo a levar adiante a construção. Aparentemente, os registros da magnificência do templo anterior foram uma fonte de desencorajamento, principalmente quando os construtores viram o estado em que se encontrava o templo. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o qual você pode adquirir na nossa loja ossemeadores.com.br, ao falar do objetivo do projeto, Ageu também tranquilizou o povo quanto ao futuro. A glória desse templo excederia a glória do templo construído por Salomão. Essa construção conduziria à glória dos últimos dias. Seção A é o encorajamento pela presença de Deus. Em primeiro lugar, Deus assegurou que aos que retornaram do exílio a realidade de que ele mesmo estava com eles, por isso que os encorajou com a sua presença certa. O momento exato é citado no 7º mês, ao 21º dia do mês, ou seja, em 17 de outubro de 520 a.C. De acordo com Levíticos 23, de 33 a 43, esse era o último dia da festa dos tabernáculos, a festividade em que o povo celebrava a provisão recebida de Deus durante o período no deserto e as bênçãos da colheita. Todavia, parece que havia pouca razão para celebrar, já que, na melhor das hipóteses, a colheita havia sido reduzida. No capítulo 1, Ageu dirigiu-se aos líderes porque cabia a eles iniciar a obra. A essa altura, ele incluiu as pessoas ao restante do povo, porque a mensagem era destinada a incentivá-las a respeito da obra que haveriam de fazer. Havia uma inquietação do povo mais antigo que conhecera o primeiro templo, que comparando com o atual parecia muito mais inferior. Esta casa designa não apenas a construção, mas também a instituição que a representava. Salomão também havia dedicado o templo ao Senhor no 7º mês. Aquelas pessoas arrependidas devem ter ficado com poucas esperanças quando olharam para aquele segundo templo incompleto e ostensivamente inferior. Os versos 1 e 3 sugerem que o povo de Deus se sentia desencorajado pela falta de esplendor do templo e pela dificuldade da obra para a qual foi chamado. No entanto, o próprio Senhor fala por seu profeta para levar a palavra a Zorobabel, para ele ser forte, ter coragem, ter disposição. A tripla repetição desse comando a Zorobabel, a Josué e
ao povo da terra enfatiza a necessidade do povo de Deus não desistir do trabalho do Senhor. Deus seria com eles, isto é, a presença do Senhor instigou no povo a confiança de que o trabalho não era em vão. Deus seria sua força sustentadora. A cura para o desânimo estava em reconhecer a promessa e também a presença de Deus. Havia uma palavra da aliança, uma promessa destinada a eles no verso 5, que dizia: Meu espírito está entre vocês, ou habita no meio de vós, não tenham medo. Da mesma maneira que Deus havia feito uma aliança com seu povo no êxodo do Egito, nesse momento a sua aliança assegurou ao povo a sua presença. A presença especial do Espírito Santo estimulou a expectativa pela era da restauração após o exílio, Joel 2:28. Essas palavras mostraram que o Espírito de Deus estava entre os que retornaram, do mesmo modo que havia estado entre o seu povo durante a peregrinação do deserto. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos a igreja, o povo de Deus da aliança, e a mesma palavra está destinada a nós. Ele nos prometeu, não somente por esta palavra, mas por tantas outras, que estaria conosco o tempo todo. Então, hoje, em Cristo Jesus, nós somos a igreja, o povo de Deus da aliança, e a mesma palavra está destinada a nós. Seção B, o encorajamento pela promessa das bênçãos de Deus. Dos versos 6 ao 9, um encorajamento pela promessa da bênção de Deus. Ageu incentivou os que retornaram a reconstruir o templo ao lembrá-los de que o futuro reservava um glorioso destino para o povo de Deus, pois as riquezas das nações seriam levadas ao templo de Deus. Deus dizia que dentro de pouco tempo faria abalar o céu, a terra, o mar e o continente. O profeta falou de um abalo universal que incluiria o julgamento dos mundos natural e humano. A passagem de Hebreus 12, 26 a 28 afirma que o abalo final da ordem criada acontecerá no retorno de Cristo Jesus. Deus irá fazer tremer as nações de tal forma que eles iriam levar para lá as coisas preciosas de todas as nações e encheriam de glória o atual templo que estava sendo reconstruído. A palavra preciosas provavelmente não é uma referência ao desejado de todas as nações, ou seja, o Messias, mas as coisas que são desejadas por outras nações, que são preciosas para elas mesmas. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, o contexto a seguir, verso 8, fala dessas coisas preciosas e é digno de nota que o decreto do rei Dário, em cujo reinado Ageu ministrou, faz alusão a esses objetos valiosos que foram ofertados para a construção do templo. Parece que o melhor a concluir, conforme nos diz a Bíblia de Estudo de Genebra, é que Ageu estava repetindo a promessa de Isaías, de que Israel ficaria mais rico após o exílio por causa da riqueza das nações. Por causa das falhas dos que retornaram, o cumprimento dessa profecia foi adiado. Ela não se cumprirá até que Cristo retorne, quando todos os crentes herdarão as riquezas da nova terra. A intenção de Deus era de honrar a si mesmo pela manifestação de sua gloriosa presença diante de todas as nações. Quando a presença de Deus enchesse o templo, as nações seriam atraídas para a luz. Como soberano possuidor de todas as coisas, Deus realizaria a sua própria glorificação e faria o seu povo herdar a riqueza das nações, pois a ele é que pertence o ouro e a prata. Ageu podia afirmar isso com confiança porque esse seria o templo nos últimos dias. Mas a promessa de uma glória maior foi finalmente realizada em Cristo Jesus, a maior manifestação da presença e da glória de Deus. É por isso que Efésios 2, 21, 3, de 20 a 21, ensinam que a glória de Cristo é vista em sua igreja, o templo de Deus. Seria neste lugar que ele finalmente daria a eles a sua paz. Paz implica mais do que a simples ausência de conflito. Ela tem a conotação de prosperidade e um sentimento do total bem-estar. A paz era o objeto dos esforços de restauração. De acordo com o Novo Testamento, Cristo dá a paz aos crentes agora. João 14, 27. Mas o pleno cumprimento dessa promessa aguarda o momento em que o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão eles próprios o templo. Apocalipse 21, 22, da Nova Jerusalém. É curioso observar que quando Jesus ressuscitou dos mortos,
Naquele domingo, estando as portas fechadas e os discípulos reunidos ali com medo das autoridades judaicas, Jesus ministrou 2 vezes nos seus corações a paz para tranquilizá-los diante do estresse que tinham vivido com a morte do Senhor e a sua aparente derrota. Confira aí João 20, 19 e 20. Terceira parte, as bênçãos de Deus para um povo corrompido. Ageu falou aos que retornaram do exílio sobre a impureza deles, mas lhes assegurou as futuras bênçãos de Deus. Dos versos 10 ao 19, veremos a bênção de Deus alcançando o povo corrompido. O terceiro discurso mostrou que antes de o povo começar a obedecer ao Senhor e colocar a casa dele como prioridade, as bênçãos haviam se tornado em maldição. Dessa vez, o Senhor prometeu que a obediência a ele traria grandes e abundantes bênçãos. A partir desse momento, o Senhor recompensaria abundantemente o trabalho das mãos do povo. A causa da impureza do povo, seção A. Dos versos 10 ao 14 fica claro a causa da impureza do povo. Os pecados da comunidade restaurada haviam corrompido o povo e a sua adoração. Essa era uma questão que o povo não compreendia plenamente. Novamente, a precisão das datas aqui no 24º dia do mês nono. A sequência do tempo é importante para a interpretação. Veja, o povo se arrependeu e retornou à obra em 21 de setembro de 520. Ageu trouxe uma mensagem de encorajamento em 17 de outubro de 520. Ageu trouxe uma mensagem de condenação em 18 de dezembro de 520. Essa mensagem de condenação foi trazida porque o povo ainda não tinha visto o maior problema, sua impureza diante do Deus Santo. Isso foi coerente com o chamado que Zacarias fez para que o povo voltasse para o Senhor. Zacarias 1, versos 3 a 6. Um chamado feito depois que o povo começou a trabalhar no templo. Dos versos 11 ao 13, uma questão a respeito da lei que o povo já deveria saber. A consagração exigia um ato de separar algo para Deus. Levíticos 20, verso 7. As pessoas e os objetos não seriam consagrados acidentalmente pelo fato de tocarem outras coisas que já haviam sido separadas. Em contraste, a impureza era contagiosa. As pessoas e os objetos se tornaram impuros quando entravam em contato com algo que ritualmente era imundo. As duas perguntas dos versos 12 e 13 eram retóricas e o povo deveria saber as respostas. A conclusão está no verso 14, que da mesma forma era esse povo. Ageu aplicou aos seus ouvintes a lição aprendida com as perguntas anteriores. O fato de estarem executando uma obra sagrada não os eximia dos seus pecados. Antes, eles contaminavam a obra do templo e suas ofertas por estarem mais afastados de Deus do que haviam percebido. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira, achando que por estarmos no seu trabalho já é suficiente. Antes, temos de nos comportar adequadamente e com todo o respeito, observando cada detalhe, principalmente por estarmos com Ele no meio de nós, por causa do seu Santo Espírito Santo. Seção B. A reação de Deus em enviar maldições e bênçãos. No passado, Deus havia amaldiçoado o povo por causa dos seus pecados. Agora, diante do seu arrependimento, Deus iria abençoar o povo. Apesar de Deus ter ferido com queimadura e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das suas mãos, não houve entre eles quem se voltasse para o Senhor. Verso 17. Esse versículo cita as palavras de Amós, no capítulo 4, verso 9. Esses desastres naturais eram instrumentos de Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Eles foram mencionados também em Deuteronômio 28, 22, como maldições pela desobediência à aliança do Senhor. No verso 18, o Senhor roga a eles que reflitam nos acontecimentos desde o 24º dia do mês nono, desde esse dia em que fundou o templo do Senhor. Porventura ali havia semente no celeiro? Não, não havia. Também a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tinham dado seus frutos, verso 19. No entanto, ainda assim o Senhor afirma que iria abençoá-los. Como no capítulo 1, a falta de produtividade na agricultura era um sinal claro da maldição de Deus sobre o seu povo. Mas mesmo assim Deus os iria abençoar. A graça de Deus superaria o pecado e a impureza do povo, apesar de ter castigado o seu povo. No final, a misericórdia triunfaria sobre o julgamento.
Parte 4, a vitória para o povo de Deus. Ageu anunciou uma grande vitória sobre as nações para Zorobabel, como representante da casa de Davi. Desses versos, dos 20 ao 23, veremos essa vitória para o povo de Deus. Quando os que retornaram enfrentaram ameaças de inimigos por todos os lados, o Senhor prometeu eliminar o poder das nações e exaltar o seu próprio príncipe davídico, o governante de Israel, o servo do Senhor. A derrota das nações. Uma grande guerra contra os que retornaram foi profetizada. Ageu anunciou a bênção da derrota desses inimigos se Israel fosse fiel. Deus entraria numa guerra contra os seus inimigos, da qual sairia vitorioso. Os poderes militares e os poderes políticos das nações finalmente se submeteriam ao seu senhorio. Continua a nossa Bíblia de Estudo de Genebra a comentar que a desobediência deixou a comunidade restaurada inofensiva diante das outras nações e a deixou indefesa contra os gregos e os romanos. Somente com Cristo Jesus a vitória oferecida aqui começou a se cumprir. A entronização do filho de Davi. A vitória sobre os inimigos aconteceria por intermédio da família de Davi. Essa expressão naquele dia, no verso 23, descreve o tempo da salvação e o julgamento de Deus. Aqui o foco imediato está sobre os seus inimigos, que se juntam contra os que retornaram, mas essa promessa encontra pleno cumprimento em Cristo no dia do julgamento final. Conforme nós estamos vendo, Zorobabel era o representante escolhido de Deus para cumprir a sua obra. Isaías falou de um grande servo que viria, de quem Zorobabel era o precursor. Jesus é o perfeito descendente de Zorobabel, Mateus 1,12, e o último e real servo de Deus, Atos 4, versos 27 e 30. Deus iria tomar Zorobabel nos últimos dias e faria dele como um anel de selar, porque tinha escolhido ele. O anel de selar aqui era um símbolo de autoridade e poder. O texto de Jeremias 22, 24 usa o mesmo termo para referir-se a quem é precioso para Deus. Ageu capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Esse foi o verso de número 1 do capítulo 2 e tem 23 versículos e diz assim o verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus é a resposta de Deus para o homem. Anote aí isso aí. Jesus é a resposta de Deus para o homem. Quando se reuniram no Monte da Transfiguração Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, Pedro quis construir uma tenda para cada um deles, mas uma voz foi ouvida dos céus encerrando a visão, com o pai apontando para o filho, com quem estava a dizer que ele era quem deveria ser ouvido doravante. Não se tratava de uma anulação da lei nem dos profetas, mas a confirmação deles, mediante o Filho, que nos ensinaria e nos conduziria ao Pai doravante. Então, a lei apontando para o Filho, os profetas apontando para o Filho, e o Pai apontando para o Filho, todos apontando para o Filho. Amanhã iremos começar um novo capítulo da Bíblia. Iremos ver o livro de Zacarias. Te convido a estar conosco a partir de amanhã para você estar nos acompanhando nessa nova empreitada que nós estaremos vendo. O livro de Zacarias, a partir do capítulo 1. Então fica conosco. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita está lá. Nosso blog site é o Jamais Desista, nossa loja virtual, semeadores.com.br. Você encontra bíblias, camisetas, artigos evangélicos, o que você desejar. Também nosso programa de rádio Momento Missionário, às 8h30, radio.osemeadores.com. É lá que nós temos o programa Momento Missionário. Todos os dias, oração, palavra e muita unção de Deus. Então, estamos aí cumprindo os mandamentos de Deus e seguindo a nossa jornada. Amanhã, então, novo livro da Bíblia, o livro de Zacarias. Fiquem com Deus, como dissemos sempre,
Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Amém.